Então, a subvariedade de x, na verdade, a única coisa que precisamos por enquanto é x liso. Então, M feixe de funções que se anulam. Funções o x. Então, vamos dizer, vou fazer uma corrigindo, colocando junto todos os exercícios da aula passada relacionado ao teorema de Kodaira. Então vamos colecionar aqui MV vai mais 1 é 1 o A módulo que mais que mais 2. Vamos chamar esse de Q de V. Então, Q de V é isomorfa Q de 1 tensorial sobre A tensorial no AA Q de 1. Então, esse é V vezes então tem um isomorfismo canônico. Terceira parte é Q de 1 é isomorfa fibrado normal dual. Então, seções de fibrado normal, esse fibrado normal de A em X, e essas seções, se A é singular, ainda podemos definir em TIL. Então, para A singular, definimos. Então, não temos a noção de fibrado normal como espaço vetorial, mas podemos definir uma coisa que é substituto para a feixe das seções. E esse é TA. Então, quem é esse TA? T, feixe dos campos vetoriais em X, já que é X liso, temos esse, e TA, esse é subfeixe desse cara, subfeixe de T, contendo aqueles que são tangentes. Que contém campos de vetores, campos vetores tangentes. Então, o que estou falando? Então, se, por exemplo, esse A, se vocês querem, podem pegar a liso também. Este não é tão problemático. Então, primeiro temos campo de vetores. Esses são os elementos de X. E aqueles que são tangentes a esse é X em T e esse X está entre TA. Aqueles
que são tangentes a A. Tá, então, Q1, de uma maneira natural, é isomorfa ao dual desse cara. O que mais? 2, 3, 4. Eu vou simplesmente escrever esse. Temos uma sequência curta, S mais 1, S, S, Ré, onde S é um feixe coerente, ou qualquer feixe analítico, na verdade, feixe analítico. SV é restrição de S em A. Esse aqui. E lembrem que esse cara era esse era S MS. E tá, ok. Então, esses vou utilizar. No caso, A liso. No caso A liso, então realmente temos esse fibrado. E vocês veem que vai aparecer N estrela aqui. Então aqui a gente vai cair, vamos reinterpretar o teoria do Mercader. Então no caso A liso e esse X N a gente introduziu. HV, que eram funções holomorfas tal homogêneas nas fibras do N. Outra coisa, outra parte do exercício, então aqui número 5, que esse HV restrito a A, então esse isomorfa já que fizemos definição. Então, em princípio, pela definição, QV tem um feixe em X, mas esse cara é zero fora do A. E então, basicamente, QV é uma feixe em A. Então, realmente, aqui temos... Não, nesse caso, os dois feixes são zero fora do A. Então, podemos interpretar esse isomorfismo ou em X ou em A. Em X, fora do A é zero. Então, é a mesma coisa. Então, no final das... Então, o que vamos... Teorema. Então, o que queremos fazer? Teorema de Kodaira. Uma verdade lisa L
fibrado linear positivo. Então, o que era positivo? Existe V0 L elevado a V é 0. Esse é maior que 1. V zero. Então, pela nossa noção, quando temos fibrado linear, de repente é bom de vez em quando esse tiro essa linha, esse só quer dizer fecho das seções do L. Mas se não coloco, no final esse tem esse sentido. Tá ok. Então, vamos para a demonstração. Então, a demonstração que vamos fazer, vamos colocar o A dentro do dual. Então, N do dual, vamos considerar A como a subvariedade dentro do A. Então, vou utilizar agora esses isomorfismos ali. O que quero fazer mais? Então, pela definição, o L é positivo, então o dual dele é negativo, então A dentro de N tem uma vizinhança fortemente pseudo-convexa. Vamos pegar essa vizinhança. Então, esse seja o U. Então, em particular, pelas teoremas anteriores, H de mu de U, qualquer feixe coerente, vamos não confundir com esse vamos ser L ou outro S hat é igual a 0. Estil feixe coerente tá ok, mas o que eu vou fazer vamos pegar estil, que coisa. Então, o S dado por teorema, então faço P estrela. Então, aqui é o mapa do fibrado. P estrela de S é um feixe em L, mas esse feixe não é feixe analítico. O que ele é um P estrela ou A módulo. Esses são, podemos interpretar como funções que são constantes ao longo das fibras. E podemos considerar ou X também, ou X também pode considerar como P estrela ou A módulo, porque exatamente essas são todas as funções, mas esses são esse na verdade é o subconjunto desse. Porque esses são aqueles que são constantes ao longo das fibras. Então, esse cara, esse tilde, então, S é coerente
Esse já é imediato, escrevendo sequência longa. S tilde é coerente. Lembrem que não tem sentido falar de que esse cara é coerente em X ou não, porque ele não é um AX módulo. Então, observação. Não é um OX. Então, não tem sentido falar desse cara de coerente. Mas se fizermos a multiplicação com OX, ele vira... Então, este é OX. É um feixe analítico. É um feixe analítico. E a multiplicação é dada por exatamente qualquer elemento de OX, você pode multiplicar desse lado com ele. Analítico. Então, esse do fato coerente, só você escreve a definição de a definição de ser coerente, e lembrando que esse cara ele mesmo é coerente. Tá, ok. Então, vamos aplicar o teorema para esses feixes, mas antes disso, deixa eu ver o que quero dizer. Tá, ok. Então, que mais? Do outro lado, vamos definir. Deixa eu ver. Isso. Definimos. Então, vamos definir. Agora, o bom desse feixe que é coerente, e podemos escrever a série de Taylor ao longo do A. Que não é esse. Então, o que quer dizer? A gente tinha esse... Sendo em um fibrado linear, a gente definiu esse HV. HV eram funções holomorfas, tal que são homogêneos ao longo das coordenadas das fibras. Então, esse cara é um P estrela ou A módulo. Então, vamos fazer a multiplicação desse com vamos, melhor. Está da mesma ordem. Então, no lugar de OX, eu vou colocar HV. Estrela de OA. Estrela de S. Então, esse também é... essa é uma... que coisa é essa? Os dois são o P estrela ou A módulo, P estrela ou A módulo. Então, esse V é um P estrela A módulo. E... que mais? Já que colocamos tilde aí, colocamos tilde aqui também. Nem precisamos para fazer essa. Então. Não, esse não é... Esse está definido em X e não é OX, nem é feixe analítico. Não dá para multiplicar elementos de OX com esses elementos aqui. Mas o que eu vou precisar... esse cara restrito a A. Então, esse é a mesma coisa de esse B.
SV aqui, que é a mesma coisa de SMV. Então, vou restringir a A. Essas são funções que anulam V vezes em A. Então, na verdade, temos uma inclusão daqui para lá. E na verdade, esses são todo isomorfismo. E tá certo? Então, outra coisa, que coisa temos? Isso. Então, a demonstração que eu vou fazer, esse cara é uma soma desses caras. E esse V tilde como o módulo é coerente. Tem que escrever aqui também. Então, na verdade, aqui temos que jogar os zeros fora. Esse fora, então, aqui A. Então, esse tilde V, como o X módulo não é coerente, mas restrito a A é coerente. Por quê? Porque quando restringimos, ele é esse cara, e esse cara, pelos esses isomorfismos que a gente tem aqui, então, S dividido por S, deixa eu ver, então, S que é coerente, então, se S for coerente em X, esse cara é coerente em A, QV é coerente por todos esses isomorfismos, porque QV produto tensor Q1 e Q1 são exatamente S, e S é exatamente S, e os dois são coerentes, o quociente coerente. Então, no final das contas, o que sai é que esse cara é coerente, e podemos aplicar nosso teorema nesse caso. Então, vamos lá. Uma maneira vaga para dizer, para acabar a demonstração é que, por exemplo, esse tilde, esse 1, esse 0, esse 2, por enquanto esse não é tão... na verdade é preciso, mas vou fazer de outra maneira. Qualquer elemento desse X, você escreve série de Taylor dos elementos de OX. Então você vai encontrar um único elemento é 0, outro... Esses são exatamente os pedaços de série de Taylor. Escrevendo série de Taylor de elementos de OX. E na verdade, que temos, na verdade, OX é soma direta de algo a 0 até o fim. Então, as cohomologias do S-til são finitas. Então, só número finito de SVs podem ter cohomologia finita, senão essa é soma direta. Então, H mu
U. Acetil. Isomorfa. H-mu. U. F1. H-mu. U. F1. Mais até o infinito. Mas esse I ou esse V tem deixa eu ver como que eu posso dizer esse isso. Agora vamos olhar esse vis deixa eu ver aqui. Esse vis, vou olhar eles em A. Vou escrever depois. Deixa eu ver como que eu quero dizer. Temos H, mu, U. Esse V é a mesma coisa de H. Mu, A, esse V. Esse porque na verdade, vem do fato que os elementos. De repente deveria. Deixa eu ver. Não, vamos. Na verdade, eu preciso de uma versão melhor que esse. Vamos modificar um pouco esse que escrevemos aqui. Não, é a mesma coisa, mas esse V. Então, vou escrever. Esse que era pela. A gente tinha esse. Deixa eu escrever. Esse V. Que puxa coisa. Estrela. Esse V. Estrito A. Então, vamos ver. Esse V, pela definição, tinha suporte em A. Então, esse V, pela definição, tem suporte em A. Então, fora do A é zero. Mas esses V são exatamente aqueles que, para qualquer aberto U, associam uma função homogênea ao longo das fibras, e esse corresponde exatamente a um elemento nessa interseção. Então, esse vem daquele. Então, a ideia principal da demonstração é essa. Então, esse cara é de dimensão finita. Então, a partir de algum momento, todos que têm que ser... e essa é soma direta. Então, existe um V0, V0, H, mu, de A, esse V é zero, V. Mas esse V exatamente é nosso esse cara, porque esse de novo vamos escrever. Perdão, essa é dimensão finita, peraí.
Aqui está escrito mal. Nosso teorema é... Isso. Tá, então, mas SV era S, V, SM, V mais 1. S era S era que coisa? S era S. Na verdade, eu estou fazendo um pouco. QV como estrela, como A módulo. E esse que coisa era? Esse era a N estrela, segundo V. E aí esse era. Então, basicamente, a ideia de demonstração fica nesse fato que uma vizinhança da seção, a cohomologia dos feixes coerentes é finito. Então, e todas essas cohomologias são mergulhados dentro dessa cohomologia grande. Então, a partir de um momento, eles têm que ser zero. Tá, ok, então esse é o teorema de Kodaira. Depois a gente vai ver que necessariamente esse A tem que ser algébrico, mas então, vamos ver um pouco casos particulares. Antes de ir falar caso particular, eu preciso classe de chair. Então, Onde você quer a Lisa? quê? Onde você quer a Lisa? Deixa eu ver, todos vamos olhar. Não, então, eu comecei de um fibrado. A primeira coisa que eu queria começar do jeito que Kodaira, um fibrado. Então, o conceito de fibrado, mas dá para modificar e dizer para caso do naulismo, mas deveríamos introduzir do jeito que, por exemplo, no lugar de L elevado a V, deveríamos colocar de novo o feixe das funções que se anulam e essas coisas. Então, não seria possível colocar no formato original do Kodaira. Mas a gente não utilizou, não. Uma coisa que também... uma coisa que utilizamos bastante... Então, quando esse era a gente utilizou bastante essa estrutura linear nessas fibras. A gente utilizou série de Taylor de uma função holomorfa ao longo das fibras. E a gente utilizou HV. Em geral, se você não tem essa fibração, se não tiver essas estruturas lineares, série de Taylor é uma coisa local. Mas a gente estava utilizando que esses HVs são coisas globais. E são feixes globais, você pode definir. Então, na verdade, quando A é singular, tem inversão de espaços lineares onde A é mergulhado. Acho que esses estão no livro de Gunning.
Mas esses dois pontos que a gente precisa, o fato que esse mergulho seja dentro de um espaço linear, ou dentro de um espaço com certa estrutura linear. Tá, ok, então vamos para caso de... Eu quero fazer umas contas no caso de superfície de Riemann, por isso vou introduzir alguns com um teorema e a classe de Chern também. Tá, então quero ver brincar com esse teorema de Kodaira no caso de superfície de Riemann, mas antes disso vou precisar outro teorema. Só vou anunciar esse teorema de dualidade de ser uma variedade complexa e lisa fibrada vetorial sobre... Então, na verdade, não precisa saber demonstração, mas é bom saber esse tipo de afirmações. De novo, vou misturar o conceito de fibrado vetorial com feixe das seções e não vou distinguir uma notação. Primeiro vou escrever, depois... Tá, ok. Então, QSima cohomologia. QSima de cohomologia de uma seção de um fibrado vetorial vezes P-formas, feixe das P-formas. Feixe de formas. Isomorfa. Então, esses caras são, na verdade, sempre... Na verdade... botando dimensão infinita. Como? Isso. N é dimensão. Uma variedade complexa e lisa. De dimensão N. Então, você quer pegar QSima cohomologia de um fibrado tensorial com P-formas. Então, esse espaço de cohomologia é dual A. Então, esse é um dual de N menos QSima cohomologia do dual do fibrado com coeficientes em N menos P-formas. Basicamente, esse dual podemos esquecer o que a gente vai utilizar, que se esse cara é zero, então esse cara também tem que ser zero, e vice-versa. Como vamos dizer? Por exemplo, se estamos no caso de dimensão finita, esses caras são dimensão finita, qualquer dual é isomorfa de maneira não canônica com si mesmo. Então, na verdade, esse não é
não é problemático. E eu que estou dizendo, vamos utilizar só esse fato de que se um desses é zero, então o outro também é zero. Tá, ok, então para fazer aplicações de teorema de Kodaira, vou precisar uma desses. Então já vamos escrever esse. É dual. Estrela é espaço vetorial. Esses são espaços vetoriais. Sim, espaço vetorial. F linear. Isso, na verdade aqui todos são feixes. Então, como que falei, estou escrevendo a mesma coisa para fibrado vetorial e feixe das seções. Então aqui tudo é o A. Então, primeiro vou precisar para esse. Outra coisa que vou precisar é o conceito de classe de Chern. Já vamos fazendo classe. Que coisa é classe de Chern? Então vamos pegar essa sequência. Essa é a inclusão. Então, já que está aqui, esse mapa é x vai para x2pi x. Então, que coisa é classe de Chern? Então, escrevemos sequência longa correspondente. Então, que temos H1 então, no meio H1 para H2 desse. H2 A Z. Então, C. Então, esse mapa C se chama então, esses são os espaços das fibrados lineares. Então, esse é o grupo de Picard. Então, espaço de fibrados lineares. Então, para fibrado linear, CGL se chama classe Chern de L. Então, se vocês querem, vamos um pouco detalhar esse classe de Chern. Então, como que a gente construi Então, para saber como que se consegue como se define esse C de maneira concreta, temos que lembrar como que a gente, de uma sequência longa, a gente conseguia uma sequência curta, a gente consegue sequência longa. Então, então vamos falar F I J então S austero A U I interseção com U J. Então vamos pegar uma cobertura
Então, como que era a gente conseguia essa sequência? Então, a gente está em H1. Então, só vou escrever rapidinho. Então, F e J, como que a gente chegava lá? Primeira coisa, F e J. Então, primeiro a gente voltava, estamos no contexto local, a gente ia voltar. F e J estão aqui, a gente voltava para cá. Então, a gente, quais elementos aqui vão para lá? Exatamente os log. Temos que pegar log desse cara e dividir por 2pi. A outra coisa, então, temos dois i, o i complexo e i como index, então, espero que não faça confusão. Então, esses caras onde estão? Estão em O, U, terção com U, J. Então, a única coisa que vamos assumir é que esses U e U, J são simplesmente conexos. Então vamos G e J. Então, e depois a gente dizia assim, que esse delta i J, agora estamos aqui, delta i J, vamos dizer, vai para 0. Deixa eu ver como vamos botar o nome aqui, alfa 1, alfa 2, alfa 1. Por quê? Porque F e J são um ciclo. Então, alfa 1 leva eles para 0. Estamos no contexto local. Então, esses caras vinham de alguma coisa, que esse era exatamente o elemento de H2. Mas, quando a gente faz essa... Quem é delta I? Delta I já... Então, C, I, J, K. Esse era C, L. Definido esse C, I, J. Então, esse é o mapa alfa 2. Mas essa C, I, J é... Claro que coisa é C, I, J, K. Aqui temos inclusão. Então, esse é delta G, A, J. Delta G e J. Então, que coisa é essa? Então, esse é log G e J mais log G e K mais log G, K, I, tudo dividido por 2pi. Então, quer dizer que a classe chain exatamente por função logarítmica ser multivaluada. Então, a gente não tinha... Esse cara não pode ser que não é 0. E esse cara é um inteiro, porque exatamente quando fazemos exponencial desse cara é 1. Então, é um inteiro. É um inteiro e a gente define CL dessa maneira. Então, essa é a história do classe de chain. Oh, sim. Tá ok. Então, essa é a classe de chain. A primeira classe é C1. A gente define os superiores também, mas não vamos precisar por enquanto nesse curso. Ok, vamos a classe. Como que? Esse Z que? Esse C é morfismo de grupos. Esse é com multiplicativo, aqui o grupo é aditivo. Então, C, L1
L2 é Cl1 mais Cl2. Porque grupo aditivo, e aí como exponencial vai para o grupo multiplicativo. Tá, ok, então esse que precisamos do classe de Chern. Esse já estava na lista dos exercícios, mas por exemplo, para A. Caso A, uma superfície de Riemann. Então, então, o que a gente já tinha mencionado, que H2AZ, nesse caso, Z, na verdade, para qualquer variedade orientável e compacta, a última cohomologia é Z. E então, então, na verdade, esse é dado por orientação de A. Então, quer dizer que se mudamos a orientação, o isomorfismo muda. E aqui o que vai mudar, por exemplo, do Z, você vai para X, vai para menos X. É um automorfismo de Z e adição. Mas, no final, para a superfície de Riemann, como é que a gente calcula os... vamos botar, eu já colocar alfa. Então, H1 X H1 A O estar A. A gente tinha essa classe de Chern. E a gente tem alfa, que é Z. Então, a composição então, C composto com alfa. Então, vamos denotar essa composição de novo com C. Então, bem, se chama o mapa de classe de Chern. E outra coisa, então, outra coisa que de novo não vamos inventar a nova notação no lugar desse tilde, utilizamos C. E, enfim, depende se a gente está pensando o valor do... A gente vê o valor do C está aqui, então, e o primeiro, se o valor do C está em Z, então é a composição.
Então, essa proposição vou deixar como, de novo, para vocês dar solução utilizando as referências. Então, o fato é que o segundo si a gente pode calcular explicitamente. Para uma superfície ímã compacta. Na verdade, compacta. Se não for compacta, tudo é zero, então vamos colocar. Então, como que se ele te calcula? Se ele, como que calcula, a gente pega uma seção global e essa aqui. Então, como que a gente calcula esse número? Então, temos o A, temos o fibrado linear, então S, uma seção meromorfa de L. Então, o que quer dizer? Esse é assim. Então, aqui, por exemplo, tem polo. E aqui, por exemplo, tem zero. Então, a gente pega uma seção global seção global meromorfa do fibrado, L. E vamos contando os zeros e os polos segundo a multiplicidade. E fazendo a soma, a gente consegue classificar. Então, quando zero é considerado positivo e o polo é considerado negativo. Então, esses elementos têm tá. Então, deixa eu ver. Então, vamos. Então, alguma coisa, vamos dizer, o que estou fazendo aqui? Então, esse pequeno, essa seção. Então, olhando a seção como função, Zn A0 mais O Z. Então, N, número inteiro, A0 não é zero, esse é N. Então, quando tem polo, vamos ter contribuição negativa, e quando temos zero, temos contribuição positiva. Então, a única coisa que temos que fazer é ver como que é a orientação do A nos dá esse isomorfismo e fazer composição com esse mapa de Chern e obter esse aqui. E vou mencionar. Ok. Então, se S1, S2 são duas seções de L, então L é um fibrado, L é um
fibrado linear. Então, isso implica que S1 é igual a S2, F, uma função meromorfa em A. E para uma função meromorfa, a soma dos polos e zeros é zero. Então, número dos polos de F igual número de zeros de F, é contando multiplicidade. Contando multiplicidade. Em particular, se a gente colocar, então, em particular, se S1 se colocamos C dependendo em S1, esse S2, porque vai aparecer S menos S nessa soma e vamos concluir se ele não depende S. Então, eu tinha marcado um exercício nas notas. Classes de N de fibrado cotangente 2G menos 2. Esse já vamos. Esse já foi. Está na lista dos exercícios. Classe 2G menos 2G. Gênero de A. Tá, ok, então a gente já conhece o teorema de dualidade de ser e o conceito de fibrado, classe de um fibrado. Então vamos aplicar o teorema. Vamos ver que é teorema de Kodaira no caso de superfície de Riemann. Que coisa é? Tá, ok, então ok. Então, no teorema de Kodaira, o que vamos fazer? Então, eu vou colocar esses casos. Uma superfície de Riemann compacta. 2. SS. Vou colocar S igual a V, fibrado vetorial. Fibrado vetorial. E na verdade não todos os fibrados vetoriais. De novo, não estou distinguindo entre feixes e feixe das um fibrado vetorial e feixe das seções do fibrado vetorial. Então vamos colocar, por exemplo, um fibrado vetorial, mas não qualquer fibrado vetorial, aqueles que é produto de fibrados lineares. LI
fibrados lineares em A. Então, vamos lá. Então, vamos considerar esses casos H. Na verdade, então, no teorema de Kodaira que aparecia esse A, V, LV. Tá ok? Então, vamos aplicar dualidade de ser. Então, se queremos aplicar dualidade de ser, então, onde estão P-formas? Aqui, então, na verdade, temos tensorial com ômega 0. As P-formas, consideramos 0 formas. Ômega 0, pela definição, é de OA. E lembrem que todo esse está em estima de OA. Então, então, o que acontecia? Então, a dimensão de A é 1. N igual a 1. Dimensão de A. Então, revertia em 1 com 1 menos 1. A. E aparece a dimensão é 1, então 1 menos 0. Então, vai aparecer ômega 1 e o dual desse cara. V. Enfim, todo dual. Isso. Tá ok. Então, no caso do... Então, o teorema de Kodaira diz que se ele é positivo, então esse cara é, para V grande é 0, e na verdade a gente está querendo determinar quando quando esse cara é 0. Então, nesse lado temos 0. Então, vamos colocar mu igual a 1, a parte não trivial. Então, deixa eu ver. Então, 0, o lado esquerdo é 0, então esse isomorfa H0. Então, como que vamos? Então, vou escrever assim. Se H1A então, se esse cara é 0, então aqui concluímos que esse cara é 0. Ômega 1 vezes... vamos dizer... V dual. Então, queremos fazer o dual desse cara. Então, V dual. Depois, L dual. V vezes. Tá certo? Então, esse cara é 0. Mas determinar esse cara é 0 ou não é... Então,
Aqui é teorema de Kodaira, podemos aplicar o teorema de Kodaira para cada L positivo, mas nesse caso a gente pode dizer quando que esse cara é zero. A gente está afirmando que esse não tem seção global, esse fibrado. Um fibrado quando não tem seção global, segundo essa definição de classe de Chern, se um fibrado tiver seção global, então quer dizer que não tem polo, então esse número é positivo. Então, deixa eu ver. E aqui são feixes das seções holomorfas. Então aqui, por definição, esses que estão aparecendo aqui são feixes das funções holomorfas e H0 quer dizer uma seção global. Então, uma observação, se L tem uma seção holomorfa global, em particular vai sair que se L é positivo, porque não vai ter nenhum polo, então pela definição se L é positivo. O caso zero podemos discutir mais, mas o que eu queria dizer é que agora podemos afirmar algumas coisas aqui. De novo, se eu pegar um fibrado qualquer, fibrado vetorial qualquer, determinar que esse cara tem seção global ou não é complicado. Não tem critério aritmético. Mas se colocamos essa decomposição, do outro lado temos então essa estrela é soma H0 a ômega 1 vezes Li estrela vezes L estrela V também a gente vamos mostrar como ele é a mesma coisa. Então, na verdade, podemos colocar utilizamos essa notação também. Então, estrela, no caso dos fibrados lineares, é a mesma coisa de colocar menos 1. Então, esse é zero. Então, se. Então, classe de Chern, ômega 1. L é 1 menos 1. Então, se essas coisas for estritamente zero, então quer dizer que qualquer seção tem que ter polo. Então, esses caras são zero. Então, a estrela é zero para todo I. No final das contas, onde quero chegar, quero exatamente determinar quando que essa cohomologia é zero. Mas agora eu posso calcular, já que tenho feito os cálculos, vamos fazer os cálculos desses. Então, já sabia que a estrela é zero. Não, na verdade eu... Não, vamos interpretar o problema assim. Eu tenho essa cohomologia e quero saber quando que é zero. E a gente vai chegar ao conceito de negatividade do classe de Chern para L. Na verdade, estou redemonstrando o teorema de Kodaira. Então, vamos fazer nossos cálculos. Então, como que é? Si de ômega 1 pelo exercício era 2g menos 2. Então, esse equivale a 2g menos 2 menos classe de Chern de Li menos V classe de Chern de L. Esse tem que ser negativo. Então, a gente chega aonde esse é equivalente a...
Então, a gente quer saber as condições sobre L. Se L... Deixa eu ver. Então, se L tem que ser positiva, e a gente sabe que quanto tem que ser positiva. Se L é maior que 2G menos 2 menos C LI dividido por V. Na verdade, vamos olhar o problema como... na verdade, vamos olhar o problema como em... não, então, esquecemos o teorema de Kodaira. Eu quero ver quando que essas cohomologias são zero. Chego a essa conclusão, I igual a 1, 2, até K. Espera aí, meu. Bom. Primeira condição é que se, por exemplo, se ele esse zero, se ele for bastante positivo, deixa eu ver o que eu queria dizer. Não, então vamos. Então, quero conhecer as condições em V, mas tenho que dividir em C. Se pode ser positivo e negativo. Então, vamos continuar lá. Então, se ele é positivo, então que condição a gente consegue? V maior 2 menos 2G menos CLI CL. E na verdade nem precisamos considerar o caso. Nem preciso. Como que? Então, o que estou dizendo é que se o conceito de positividade, a gente vai ver que, na verdade, nesse caso, é exatamente a possibilidade de classe de Chern. Então, se classe Chern é positivo, então V, para V suficiente grande, quanto grande exatamente tem que ser maior desse número, então essas cohomologias são zero. E nesse caso a gente pode determinar exatamente esse V0. Então esse V0 na cohomologia. Então, e separamos para tudo. Então, na verdade, V0 tem que ser, vamos dizer, V0 é o máximo desses. Igual a 1, 2, até K. Tá ok. Mas ainda... deixa eu ver esse classe Chern. Ainda a gente não tem demonstrado se classe Chern é positivo se somente se o fibrado é positivo. Deixa eu ver esse...
Você tenho deixado como exercício. Mas sempre tem que ser, vai ser o máximo mais um. Para que seja esteticamente. Se fizer aqui no teorema tinha igualdade, não? Ok. E, de novo, para quem quer colecionar demonstração de vários fatos, essa decomposição de fibrados lineares que eu falei, no caso de P1, é automático ou pelo teorema pelo teorema de Virchow. Qualquer fibrado vetorial V sobre P1. Essa automaticamente sempre é produto de fibrados lineares. Produto é soma fibrados lineares. Então, pelo menos no caso de P1, então G igual a 0. Aquela condição é automática, então aqui já tem uma condição explícita. Tá ok. Quantos? Deixa eu ver, podemos falar sobre... que mais? Eu vou começar o... Tá ok. Então essa é a demonstração do teorema de Kodaira. Falta, se queremos fazer... ainda não temos demonstrado o fato que ser positivo do sentido de Grauert é a mesma coisa que ser positivo do sentido de Kodaira, mas acho que não vamos ter muito tempo para isso, então vamos pegar o conceito de positivo do sentido de Grauert mesmo. Mas agora qual é o próximo passo?
próximo passo é outro tipo de novo, anulamento de cohomologia. E vou mencionar e de repente... Então, a gente vai pegar de novo uma vizinhança desse cara. Então aqui A, X, U. Então a gente vai pegar esse. Feixe. Coerente. M. Feixe coerente em X. Então vamos. O que queremos fazer? Então, uma vizinhança estrita, fortemente convexa. Então, o que a gente mostrou, essas cohomologias são de dimensão finita. Mas, além dessa cohomologia, temos essas cohomologias também. Quer dizer, podemos multiplicar m elevado a v, aquelas exceções de S que são zero ao longo do A de ordem V. Então, o que a gente quer demonstrar é que esse cara realmente é zero para V grande. E para V grande, esse é zero. E deixa eu ver. Mas quais são condições? Existe uma condição. Só o fato de Então, só o fato de A ser excepcional dentro de X não basta. O A dentro do seu fibrado normal também tem que ser negativo. Então, A tem que ser negativo dentro de X e então, excepcional ou negativa, ou a outra palavra que a gente usa, não? Então, A dentro de N também é excepcional. Então, existe V é zero. Tá aqui. V. Então, esse para V é maior que V é zero. Então, o próximo passo é demonstrar essa cohomologia de essas cohomologias são zero. E então a ideia temos uma sequência de feixes. Temos uma sequência de feixes. Vamos, S.
SM, SM2. E pelo teorema de Kodaira, então vamos utilizar 2, condição 2, mais teorema de Kodaira, H mu A. Esse é 0. Então, em princípio, esse feixe em X. Mas esse quociente tem suporte em A. Então, na verdade, esse é rese de S V mais 1. Então, na verdade, para aplicar o teorema de Kodaira, vamos levar todo esse para mergulho do A no fibrado normal e aplicar o teorema de Kodaira. Então, esse é maior ou igual a V0. Então, quociente de cada duas feixes consequentes, as cohomologias são 0. Então, a gente vai querer demonstrar que cada cohomologia é 0. E essa demonstração dessa eu vou fazer quinta-feira. Eu só vou fazer aqui uma definição. A dentro de X é fortemente excepcional. Se A dentro de X e A dentro de fibrado normal, os dois mergulhos são negativos. São excepcionais. E quer dizer que A dentro de X tem uma vizinhança fortemente pseudoconvexa. A dentro de fibrado normal também tem a mesma coisa. Tá ok. Então, acho que hoje eu vou acabar aqui. Eu vou começar a demonstração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. E depois vou falar o objetivo, mais um objetivo também daqui para diante. Numa das aulas eu disse que no final a gente vai dizer que a gente consegue através de um blow-up através de um blow-up de um ponto singular. Então, na verdade, o que a gente tem que mostrar numa vizinha nesse U temos bastante funções, porque no final U fazendo A indo para um ponto, temos que demonstrar ele é uma variedade de Stein. Então, U tem que ter bastante funções e por isso precisamos dessas cohomologias sejam 0. Tá ok, vou encerrar o curso de hoje aqui. Quinta-feira vamos fazer a demonstração que esses são 0. Outra coisa, os exercícios, terça-feira já é o último dia. E segunda-feira vou fazer exame oral.